Beleza, aí o som, hein? Isso aí, beleza? Tem que apanhar dia e noite, não é que tem que apanhar, tem que apanhar dia e noite. Beleza. Vamos lá. PQA. Olha o que eu fiz, que fechei o trem. Ela gosta de polêmica. Simbora. Então, beleza. Então, a linguagem aqui a gente viu antes de encerrar a aula, né? Eu tenho os 140 centímetros, vou falar 1,40 m centímetros, né? Participando, então, dessa primeira classe, mas com limite no 150, aberto. A gente usa a linguagem aberto. Aberto para o 150. Então, normalmente, em matemática, a gente fala que o limite está fechado para o 140 e aberto para o 150. Aí, na próxima classe, fechado no 150, aberto para o 160, e assim por diante. Fechado no 160, aberto no 170, sempre de 10 em 10 até 180. 170 a 180, fechado e aberto. E as frequências para cada classe dessa. Beleza. Detalhe importante, né, que eu falei também, os intervalos de tamanho de cada classe de 10 em 10 também vai ganhar o nome de amplitude, né? Só que amplitude de classe, beleza? Vamos tomar cuidado para não confundir isso aí. Sim. Uhum. Sim. Não, 140, fechado, o 140 entra. Barrinha aqui vertical, o 140 entra na contagem. O 150 não entra porque está aberto, tá? Então, 149. Se a gente levar em consideração que eu estou usando essa tabela como referência. Isso, que é o mais comum. Isso, exato. Uhum. É o que ocorre de forma recorrente, tá? Olha lá, os elementos da distribuição de frequência, apenas repetindo algumas coisas. São classes, intervalos ou subdivisões dos elementos do conjunto dado. Não precisar gravar isso, cada linha é uma classe, tá certo? Limite de uma classe são seus extremos, ou seja, o menor número é o limite inferior, essa linguagem é usada, e o maior número é o limite superior. Então, por exemplo, na primeira linha aqui, ó, o limite inferior é o 140, o limite superior é o 150, e assim, na próxima linha, na segunda classe, limite inferior 150, limite superior 160 e assim por diante. Esse termo é muito usado. Amplitude de um intervalo de classe, né? Então, aí foi o que eu disse anteriormente, ó. Então, ele vai representar agora essa amplitude pela letra H, tá certo? Que é esse finalzinho aqui, ó. Limite superior menos limite inferior por classe, tá, galera? Por classe. Beleza? Aí o esqueminha que eu mostrei anteriormente. O comum é esse que a gente acabou de mostrar. O que mais cai em prova é fechado para a esquerda e aberto para a direita, mas nada impede que os caras aprontem outra coisa. Aí é só a gente adaptar a forma de contar. Se estiver fechado para os dois lados, os dois extremos contam. Se estiver fechado para um lado e aberto para o outro, só para o lado que está fechado. Pode ser que esteja aberto para os dois lados? Pode ser. Se estiver aberto para os dois lados, eu só conto o intervalo entre os números, tá certo? Por exemplo, aberto para o 140 e aberto para o 150. Eu começo a contar no 141 e termino de contar no 149, tá certo? Isso. O 150 e o 160. Uhum. Aí ele já faria do próximo, porque o 160 já foi contado na anterior.
Mas aí eu usaria outro número para iniciar a próxima classe. Fica errado. Não, fica errado, fica errado. Porque eu tenho que começar a próxima classe com outro número. Porque eu já fiz a contagem na frequência do 160 anterior. É isso. Porque senão eu estou contando duas vezes. Certo? Oi? Não, não. Pode ser o intervalo que eles quiserem. Tá? Pode ser. Aham. Pode ser variáveis discretas, podem ser variáveis contínuas. Lógico que vai gerando complicações se elas forem contínuas, né? Mas pode existir. Aham. Não, nada impede. Vamos lá. Algumas coisas que vão existir dentro da distribuição de classes, né? Da distribuição de frequências feitas em classes. Um cálculo que a gente não comentou anteriormente, mas que pode aparecer aqui, é o ponto médio. Ah, mas o ponto médio não seria a mediana? Sim, o ponto médio é a mediana feita na pesquisa toda. Mas quando a gente fala ponto médio, a gente fala do ponto médio em cada classe. Tá? É como se cada classe tivesse a sua mediana, e não usa-se o termo mediano para isso. Usa-se ponto médio da classe. Então, ponto médio de uma classe, limite inferior mais limite superior dividido por 2. Beleza? Então, é sempre isso. Então, vou fazer uma por uma. Por exemplo, olha ali, ó, na idade de... Aqui eu acho que saiu errado, não era para ser idade aqui, tá? Com certeza, isso aqui era para ser altura. Né? Altura, depois a gente corrige essa digitação. Aí. Altura, de 140 a 150, o que eu vou fazer? O 150, a grande dúvida é, está aberto para o 150, o 150 entra na contagem do ponto médio? Sim, ele entra. Tá? Então, 140 mais 150 dividido por 2. Beleza? E assim por diante. O cálculo é simplesinho. Beleza? 150 mais 160 dividido por 2. 160 mais 160 dividido por 2. Por classe. Beleza? Ponto médio. Ah, mas é tão fácil assim. Por que se calcula? Por que se pede o ponto médio? Vai pedir só o ponto médio? Calma. Relaxa. Daqui a pouquinho esse ponto médio ele vai servir para alguma coisa aí para a gente. Ele vai servir como um recurso para um outro cálculo. Tá? Beleza? Ponto médio de uma classe. Simples de entender também. O nome é bem autoexplicativo, né? Então, olha lá, nas distribuições de frequências, em que as classes possuem a mesma amplitude, ou seja, o mesmo tamanho, a diferença entre dois pontos médios consecutivos será igual à amplitude de classe. Não preciso decorar isso, tá? Não preciso. Quanto que dá o ponto médio da primeira classe? 145. Quanto que dá o ponto médio da segunda classe? 155. Beleza? Qual que é a diferença entre os pontos médios? 10. Ele está falando que esse valor é o intervalo de cada classe. Tá? Não precisa decorar, porque olhando a gente sabe. Fazendo o cálculo e observando por simples observação, a gente sabe. Então, tentar memorizar algo igual a isso aqui é totalmente sem sentido. Não precisa tentar memorizar. Tá? Amplitude total da distribuição. Já comentamos, vamos apenas reforçar aqui outra forma também de se olhar para essa amplitude total. Não vou nem ler esse texto. Se você olhar a amplitude de classe aqui, é 10, não é? Só que é 10 aqui, 10 aqui, 10 aqui e 10 aqui. Quantas classes tem? Ou seja, quantas linhas tem? 4. Se você tem 10 de diferença aqui, 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 é só multiplicar 10 pelo número de classes que existem. Então, isso, a amplitude total vai ser 40. Tá? Então, se você descobriu, vamos supor o seguinte, o cara foi sacana, ele quis fazer uma brincadeira lá, uma jogadinha matemática comigo. Ele deu várias linhas, ou seja, várias classes de distribuição, mas ocultou algumas. Deixou em branco, colocou reticência, mas falou que existem 10, 20, 30 classes. Tá? E ele pede a amplitude total. Se você tem a amplitude de uma classe só, já basta para saber a total. Se você souber a amplitude de uma classe, é só multiplicar por quantas classes tem, ou seja, quantas linhas tem, que você acha a amplitude total. Tá? Porque se a gente ficar apenas apegado eu tenho que pegar o último valor lá, subtrair do primeiro para achar o total,
e aí se o cara fizer uma maldade, oculta uma parte da tabela, não fala quanto que é o último valor, aí não daria para fazer. Mas pelo raciocínio... Isso, 180 menos 140, mas você pode fazer aqui, ó, é 10 de cada classe, 4 classes ou 4 linhas, 4 vezes 10. Beleza? Ok, a amplitude total da distribuição é o tamanho de todo o conjunto observado, correspondendo à diferença entre o limite superior e o limite inferior, né? E assim eu posso calcular com a forma que a gente aprendeu antes, mas também dessa forma que eu acabei de explicar para vocês, que seria essa fórmula. Então, eu não decoraria essa fórmula. Tá? O que essa fórmula está trazendo? Apenas o que eu acabei de explicar. Onde o H seria a amplitude de cada classe, a gente já viu anteriormente. Ele falou isso aqui, ó. Cadê? Aqui, ó, no finalzinho, né? Amplitude de cada classe, para não confundir com a letra A, de amplitude total, a amplitude da classe vai ser H. Então, eu pego a amplitude de uma classe, que é o H, e multiplico por K, onde esse fator K é a quantidade de classes na distribuição. Beleza? Vou precisar decorar isso? Acho desnecessário decorar também. É só ter a ideia de como que se faz, né? De como que se calcula. É uma fórmula que eu não decoraria, não precisa. Mesmo sendo simples, não é necessário. Beleza, beleza? Uma outra coisa importante, galera, é a gente adequar linguagem, tá? E simbologia. Agora sim a gente está falando de algumas coisas aqui que post-itzinho na parede para tentar memorizar, anotação marca-texto, porque olha só, frequência simples, frequência acumulada, frequência relativa acumulada. Tudo é frequência, beleza? Cada uma com uma interpretação, mas antes disso até, cada uma com um símbolo diferente. E esses símbolos são cobrados, sim, eles são cobrados. Simbologia do FI, esse izinho minúsculo aí, frequência absoluta simples. A primeira frequência que a gente aprendeu, tá? Frequência acumulada, aquela que eu fiz a barrinha aqui do lado e fui somando, beleza? Frequência acumulada, bastante autoexplicativo, mas F a C, né? Frequência acumulada, esses F são minúsculos, tá? Esses F são minúsculos. Por quê? Porque a frequência relativa, não expliquei, né, professor? Você não explicou? Não, não expliquei. Frequência relativa vai ser F maiúsculo. Então, toda frequência minúscula é frequência absoluta, símbolo minúsculo. E toda frequência com a letra maiúscula é frequência relativa. Quando se fala relativa, é relativo a alguma coisa, não é? Eu vou comparar. Relativa é uma comparação. No caso dessas frequências relativas, eu estou comparando com o quê? Com o total. Com o total de elementos. Então, por exemplo, ó, vamos voltar um pouquinho aqui. Vamos pegar essa primeira tabelinha aqui, ó. Se eu fosse criar uma tabela de frequência relativa, a relativa é sempre uma comparação relativo a alguma coisa, relativo ao quê? Ao total. Isso pode me dar uma ideia de porcentagem também, né? Então eu vou comparar 6 com 40, 9 com 40, 13 com 40, tá certo? E posso, inclusive, fazer essas divisões. Na prática, isso aqui é importante? É, sim. Porque aqui eu tenho a porcentagem de pessoas que estão com essa altura, comparado com o total. A porcentagem de pessoas que têm essa altura, porcentagem de pessoas que têm essa altura. Então, a frequência a frequência relativa, ela nada mais é do que uma comparação em dados percentuais. Beleza? Comparando com o quê? Quem que é o 100% aqui? 100% é esse valor. Então, esse é o seu 100%. Tá, mas por que existe, então, a frequência relativa simples e a frequência relativa acumulada? Porque eu posso fazer a acumulada, igual eu fiz, dividido por 40. Tá certo? Então, eu posso fazer 3 colunas de frequência. A frequência FI, a frequência FI, a frequência acumulada, a frequência Fzão, ó. Frequência relativa simples. Cuidado, ó. Frequência relativa simples é muito parecido com isso aqui, ó.
Beleza? E frequência relativa acumulada. O que muda? Letra maiúscula e minúscula. Infelizmente, né? Porque é muito fácil confundir, mas é a linguagem sim cobrada em bancas. Todas. Todas as bancas. Beleza? Frequência absoluta. Essa aqui a gente, né, já acabou falando. A frequência absoluta é a frequência simples. Nada mais é do que aquela soma do todo, de todas as frequências lá. É o 40. Esse símbolozinho, para quem não é muito familiarizado aqui com símbolos matemáticos, é símbolo de soma. Vai aparecer muito, tá? Somatório de todos os elementos de frequência. Beleza? Todos os elementos de frequência simples. Então, eu vou somando todas as frequências aqui, vou chegar na frequência absoluta. Que é o interpretada é o quê? É o tamanho da minha pesquisa. São tantos, naquele caso, tanto de pessoas lá que eu pesquisei, que eu perguntei coisas, tá? Vamos usar um exemplo aqui. Qual? O N é o número total de elementos da minha pesquisa. No caso aqui, ó. Quem é o meu N? 40. Que significa o quê? Símbolo de somatória de todos esses aqui, ó. Então, ele, em linguagem matemática, né? E ele está falando para a gente assim, ó, traduzindo. Somatória do FI, isso aqui é FI, minúsculo. FI minúsculo. Somatória do FI me dá o N. Quem que é o N? Esse aqui, total de elementos. Né? Eu sempre brinco que a matemática ela é uma linguagem, né? Eu falo em tom de brincadeira, assim, como se eu estivesse traduzindo um idioma, mas, de fato, eu acredito mesmo que se eu souber ler matematicamente, eu consigo traduzir aqui para o que eu estou fazendo. Somatória de quem? Frequência. Que frequência é essa? Frequência simples. Eu vou adequando a minha linguagem. Se eu adequar a linguagem, eu sofro menos. Tá? Somatória, que é FI, frequência simples. Me dá o N. Quem que é o N? É o total de elementos. Ok? Belezinha? Facinho? Vamos lá, um exemplo aqui, de novo, de altura aqui das pessoas. Ó. Isso aqui a gente fez. Prestem bastante atenção que essas duas colunas aqui não são novidades. Ó. Aqui, ó. Frequência normal. Uma pessoa tem 1,42 m, duas pessoas 1,47 m, de boa. Né? Frequência acumulada, de boa. Frequência acumulada, até agora uma pessoa só que até agora, até aqui tem 3 pessoas já estudadas. Até aqui, 5 pessoas, e assim por diante, até totalizar 40 dentro daquela tabela. Se eu quisesse fazer mais uma aqui, ó, ou se ele me entregasse mais uma e falasse que essa aqui é a FI maiúscula, o que é isso? É essa, sobre 40. 1 sobre 40. É 2 sobre 40. Então, a FI, eu volto na FI. Na FI. E divido por quanto? Por 40. Agora, se eu fizer aqui, ó, F maiúsculo acumulado. Essa sobre 40. Também sobre 40. Então, as relativas, todas as relativas, são fracionadas por quem? Todas são fracionadas. Todos os Fs maiúsculos, todas as frequências maiúsculas são fracionadas, são divididas pelo valor total. A diferença é que essa são esses valores sobre 40. E essa são esses valores sobre 40. Ok? Na prática é isso aí. Não tem muito o que se falar. Aqui já é número mesmo. Já é tratamento numérico. Olhar bem para o número que eu estou trabalhando. Não tem mais tanta... tem interpretação da porcentagem? Tem, mas morre aí também. Morre na interpretação da porcentagem. Tá? Beleza? Tranquilos? Facinho demais, né? Difícil é português. Penal. Aqui não tem segundo o STF, STJ, não tem nada. Que é fácil, é isso aí, pronto, acabou. Faz 2000 anos que é assim.
Tem os caras ignorantes, né, velho? Tinha um cara lá na UF, lá, velho, eu não vou falar o nome do santo, né, porque é conhecido, né? Ele chegava aqui pra gente, assim, chegava pra gente e falava assim, cara, os caras descobriram isso aqui faz tantos anos, você só tem que sentar e ler e aplicar, você não tem que descobrir nada. O cara faltava chamando nós de burro, velho, ficava... Você não tem que descobrir nada, você teve que descobrir alguma coisa? Não. Ele falou, então senta aí, lê esse livro aí, aprende e faz. Aplica aqui dentro e pronto. Como se fosse simples assim, né? Tem muita história bizarra naquela época. Hoje em dia, primeiro semestre, o professor acendeu um cigarro e entrou fumando dentro da sala. 2003. Falei, caraca. Entrou fumando na aula. Não, normal. Malboro. Lá no nosso, lá tinha pouco disso aí, era outra galera. É. Vamos lá. Bom, então, as formas de se trabalhar tabelas, elas vão ser muito, muito relacionadas à tabela de frequência, tá? Tanto que vocês podem pegar questões desse tipo e olhar os tipos de tabelas que aparecem. Normalmente vai aparecer uma tabela dessa, inclusive nesses moldes. Fechado para cá, aberto para lá, distribuído em frequências. Lógico que pode ter mais colunas, né? Frequência acumulada, frequência relativa. Tá. E além disso, além dessa forma de trabalhar tabelas, quais são as outras formas de se trabalhar esses dados? São os gráficos, tá certo? Agora aqui sim é bacana saber o nome dos gráficos. Tá? O nome mesmo, sim. Tá? O gráfico de barra, esse gráfico barra que a gente usa, são os gráficos horizontais. Tá? Porque existem os gráficos verticais, que também não são um apenas. Por exemplo, e também são bem auto-intuitivos, aqui são bem autoexplicativos. Ó. Cursos vendidos por região em 2015. Aí ele deu aí, em 2015, a quantidade de cursos no eixo X, aqui na horizontal, e o ano aqui em vertical. Ele não deu a região, tá falha esse gráfico aqui. Mas ele deu as colunas, né? Ele deu as colunas verticais. Pronto, só a estética do gráfico. Só por ele ter essa estética, esse desenho aqui, ele vai ser chamado gráfico em barras. Tá? Agora, esse gráfico vertical, esse não é o de barra, esse é o de coluna, tá? Dá para associar também com coluna mesmo, de casa, essas coisas, porque ele pode perguntar o nome do gráfico, galera, já perguntou. É por isso que eu falo que aqui é bacana você saber o nome do gráfico. Eventualmente eles perguntam, tá? Eu vou colocar uma questão aí onde ele pergunta. Beleza? Gráfico de linha, bom, simples de entender também. É como se fosse o plano cartesiano que a gente aprendeu a fazer lá na escola, né? Onde eu tenho o eixo X na horizontal e o eixo Y na vertical e eu vou ligando esses pontos e formando retas, pode ser curva também, não tem problema. Ou curvas, beleza? Então eu vou ligando os pontos ali, os dados que ele me deu. Ficou pequeno, mas aqui ele está dando dados na forma de pares ordenados. O que são os pares ordenados? Eu vou olhar a forma do gráfico que ele me deu. Nesse caso, ele colocou aqui, no eixo, a gente chama X, né? O eixo horizontal. Aqui ele colocou as datas, os anos. E aqui ele colocou os cursos vendidos, no eixo Y, vertical. E aí ele foi ligando ponto a ponto, tá? Ponto a ponto. Quanto que cada um vendeu? 1.400, 1.000. E depois ele ligou esses pontos. Tem que fazer a ligação. Para ser chamado de gráfico de linha, tem que fazer a ligação. Ligou esses pontos com linhas. Beleza? Então, esse gráfico de linhas. O que a gente chama pizza é setores. Tá? O gráfico de pizza, aqui, na linguagem específica da estatística, é gráfico em setores, beleza? Então, não existe gráfico pizza para a gente. A gente usa esse termo, claro, não tem problema. A gente usa mesmo. Mas, se ele perguntar o nome, ele pode perguntar setores, tá bom? O nome também explica por quê, né?
Vou dividir, normalmente em cores, setores, mas esse gráfico também é muito usado para pesquisas qualitativas, tá? Ele é muito utilizado para pesquisas qualitativas. Esse gráfico específico em linhas, ele é melhor para pesquisas quantitativas. E ele, na realidade, ele pode ser pensado como uma adaptação do gráfico coluna para cá, ó. Porque ele traz as mesmas informações, lógico que traz, né? Mas ele traz informações parecidas aqui no X e Y. A diferença é que aqui eu não faço barra, esqueceria essa barra azul aqui, essa coluna azul, colocaria um pontinho aqui, um pontinho aqui, um pontinho aqui, bem no extremo, ó, no platô lá, ó, e depois ligaria esses pontos com linha, que ficaria desse jeito. Beleza? Então, eles são bons para medidas quanti. E aqui ele é bacana, esse aqui é bacana para pesquisa quali. Ele serve para quanti? Serve também, tá certo? Ele deu um gráfico aí sobre vendas de cursos por disciplina, raciocínio lógico português, constitucional, ADM, contabilidade, tributário. Aí a quantidade de cursos vendidos separadamente, né? O raciocínio lógico, por curiosidade, é o que vende menos aqui. Isso é o contrário, né? Então, aí distribuiu no gráfico de pizza, chama setores, tá bom? Facinho. Gráfico de hastes ou bastões, muito parecido também com o de linhas e o de coluna. Cadê? Ó. Muito parecido com o de linha e o de coluna. Só que ao invés de fazer coluna, faça um bastão, uma linha mais preenchida um pouquinho. É, uma linha fina, meio que em negrito ali, mas extremamente parecido. O exemplo que eu coloquei aqui, inclusive, um exemplo abstrato, não dei nenhuma aplicação. Eu falei assim, ó, para um número 0, existe uma repetição 10. Né? Porque existem coisas que têm resposta 0. Por exemplo, quantidade de filhos. Então, eu posso fazer uma pesquisa perguntando quantos filhos as pessoas têm. E aí, aonde que apareceria essa resposta? Bem em cima do eixo Y, ó. 10 pessoas para a resposta 0. Isso não é muito comum para o gráfico de coluna. Então, o gráfico de bastões, ele resolve um problema incomum no de coluna, que é a linha sobreposta no eixo vertical. É mais usado, então, esse caso aqui, para quando existem respostas zeros. Pode ser também respostas negativas, tá? Ah, mas é incomum perguntar coisas com respostas negativas. Aqui é um problema matemático. Não vai entrar na nossa discussão, tá? A gente vai apenas aplicar o que o elaborador falou. Tem professor de matemática que fala bem assim, na nossa vida, a gente usa pouco número negativo no dia a dia, né? Ah, mas o dinheiro e a dívida, normalmente a gente faz adaptações para pensar nessa dívida aí, para fazer uma manobrinha para não pensar no negativo, né? Então a gente usa pouco, mas na estatística sim, podem aparecer coisas negativas. Eu não vou discutir, né? Se aparecer eu coloco. Então se aparecer coisa para cá eu coloco, se aparecer coisa aqui para baixo eu coloco também, é mais usado esse, tá? Uma vez eu vi um cara falando assim, por que a gente sabe que 6 vezes 7 é 42, mas não sabe quanto de cabeça, quanto que é 15 vezes 19 de cabeça? Porque uns a gente usa mais, outros a gente usa menos, né? Então, em estatística também a gente costuma colocar coisas todas no eixo X e Y para lá ou para cima. Mas o que eu estou dizendo é que nada impede estar para cá, para a esquerda ou para baixo. Pode aparecer. Tá? Não é comum, mas aparece. Pode aparecer. E o histograma? Aqui tem uma confusãozinha, ó. Qual que é a diferença desse para esse, ó? Eles ficam encostados, tá? Eles não têm aquele espaço, eles não têm aquele vácuo, aquele hiato lá entre um e outro, tá? O histograma é feito só estética novamente, tá? Isso, só por questão de estética. Esse é mais comum, ó, a dica aí que está no material é boa, tá? É muito comum em distribuição de classes do jeito que a gente mostrou. Por quê? Porque eu faço intervalos. Tá? Eu faço intervalo, então um intervalo está praticamente encostando no outro. Tem uma linha ali que divide, mas nesse caso ele fez inclusive aberto para os dois lados, mas ele faz sobreposto assim, tá? Então é muito comum para esse tipo de tabela de distribuição de frequências. E ele coloca aqui os intervalos, ó, de 0 a 2, de 2 a 4, tá vendo a diferença?
E ali no outro ele não faz isso, ó. Ele coloca com exatidão o ano de 2011, o ano de 2012, 2013. Aqui ele faz os intervalinhos, ó. Então o histograma ele é melhor para esse tipo de problema. Então eu tenho que pensar sempre qual é o tipo de problema que o gráfico está me resolvendo, né? O de coluna, esse aqui, ó, e o de barras, dá na mesma. É uma questão de se colocar desenhado assim ou assim. Resolvem o mesmo tipo de problema. Mas esse aqui, ele entra, sim, com uma diferença, que é esses intervalos. Beleza? O polígono. Professor, qual que é a diferença do polígono para a linha? Porque aqui também tem uma outra coisa, né? Aqui, ó. Poderia fazer assim, ó. Por que eu uso esse? Então, eu já coloquei a diquinha lá em cima. Ó. Polígono de frequências é um gráfico de linhas. Então, ele é como se fosse uma particularidade, né? Ele é um gráfico de linhas. Obtido através da união dos pontos médios, ele é uma base matemática diferente. Ele usa como referência o ponto médio. Ah, mas lá no outro eu posso usar também. Sim, é por isso que aqui ele está falando que é um caso específico de gráfico de linha. Tá? Olha lá. Ó. União dos pontos médios das bases superiores dos retângulos de um histograma. Olha lá, ó. A referência para se fazer esse gráfico aqui é o histograma. E a referência para se fazer esse tipo de gráfico aqui, ó, é o coluna. É. Aqui, ó. Se eu fizer o gráfico de linha, o gráfico de coluna e colocar as marcações aqui, ó, e unir todas elas, vira esse. Beleza? Se eu fizer a mesma coisa, mas com este gráfico, com o histograma, se eu fizer isso no ponto médio, mas para esse gráfico aqui, não pode ser aquele outro. Beleza? Aí eu tenho esse. Isso, que é o polígono. Ok? Então, usa como referência coisas diferentes. Né? Aqui eu uso como referência, já que eu estava falando de intervalos de classes ali, aqui eu uso como diferença a distribuição de classes. E lá no outro não, lá é específico, não tem intervalo. Lá é naquele ano. Tem conceito, portanto, sim. Beleza? Olha só, esse gráfico aqui, ele se assemelha, ele não está exatamente igual, mas ele se assemelha a algo assim ou assim, tá? Ele se assemelha à curva, né? Ele está mais próximo de uma curva do que de uma reta. Tem pequenas retas, aí, pequenos intervalos de retas, mas eu posso aproximar isso para curvas. Bom, isso aqui eu coloquei, por enquanto, como uma introdução às nossas medidas de dispersão. Por quê? Vamos fazer um exemplo simples, um exemplo tranquilo para todo mundo. Idade. Falamos muito de idade. Pessoas com 19 anos. Vamos colocar simples assim, 2 pessoas com 19 anos. Uma pessoa com 25 anos. E 2 pessoas com 31 anos. Beleza? Por coincidência, aconteceu isso aqui numa pesquisa pequena que eu fiz. Eu encontrei pessoas, 2 com 19 anos, aí eu tenho uma pessoa só com 25 anos e 2 pessoas com 31 anos, certo? Se eu fosse fazer um gráfico disso, um gráfico de barra. Vou fazer um gráfico de linha, por enquanto. Vou fazer aqui, aproximado apenas. Aqui 19 anos. Aqui 25 anos. E aqui 31 anos. Nesse eixo, então aqui eu vou colocar a idade, tá? E aqui eu vou colocar frequência. I. FI mesmo. Aquela frequência
que a gente aprendeu primeiro. Essa é a frequência relativa. A frequência relativa ela é sempre fracionada pelo total de elementos. Pode aparecer, mas não é muito comum. Tá? Pode aparecer. Normalmente ela é estudada em tabela. Beleza? Vou fazer ali frequência. Então eu vou colocar aqui, já que eu estou trabalhando apenas com dois números, vou colocar o número 1 e o número 2 aqui. Ou seja, eu tenho duas pessoas com 19 anos. Então, duas pessoas com frequência 19. Beleza? Eu tenho uma pessoa com 25 anos. E eu tenho duas pessoas de novo com frequência 2. Se eu unisse essas linhas, eu teria alguma coisa assim, não teria? Beleza? Uma curva, né? Uma curva ali com concavidade voltada para cima. Beleza? Bom, pode acontecer. Agora, eu poderia fazer isso aqui de outra maneira. Eu poderia obter um gráfico assim também. Correto? Como que aconteceria isso em relação a idades? Só inverter o raciocínio, né? Se eu tivesse, por exemplo, uma pessoa só com 19 anos, duas com 25 e uma com 31. Aí esse gráfico já não seria assim. Esse gráfico seria ao contrário. Ele seria... Ficou um pouquinho torto o meu aqui, mas considerem, tá? Ele seria mais ou menos assim. Beleza. Se eu perguntasse para vocês, esse último gráfico, poderia ter perguntado em relação ao primeiro também, a resposta seria igual. Esse segundo gráfico aí, ele é simétrico ou ele não é simétrico? O que é a ideia de simetria? Ele é simétrico. Qual que é a ideia de simetria? A ideia de simetria é a ideia do espelho. Tá? Do espelho no sentido de que, se eu colocar, por exemplo, metade do meu corpo para um lado do espelho e deixar a outra parte oculta, essa parte que vai ficar repetida lá dentro do espelho, né? Como se fosse o efeito espelho, ou seja, se eu colocasse um espelho aqui, ficaria algo parecido. Simetria tem a ver com proporção. Proporções parecidas para um lado e proporções parecidas para o outro. Beleza? Na prática, o que isso quer dizer estatisticamente? Quer dizer que a partir da minha mediana, que está aqui, essa é a mediana. A mediana, então, é esse extremo aqui. Ó. A partir da mediana, eu tenho valores iguais, simétricos, tanto para a esquerda quanto a direita. Ou seja, existe na mesma proporção pessoas mais novas em relação a 25 anos e pessoas mais velhas em relação a 25 anos. Inclusive na mesma proporção. Ou seja, 6 anos e 6 anos. Porque senão ela seria torta. Entendeu? Beleza. Então essas curvas aqui, se elas forem bonitinhas, assim ou assim, elas são simétricas. Aí surge um problema. E se ela fosse assim, ó? Primeiro caso. Ou se ela fosse assim, ó. Eu sou péssimo de desenho, tá? Errei. Enfim. Vou chamar esse caso de 1 ou esse caso de 2. Sem fazer o exemplo aqui, ó, da idade, mas falando que essas curvas, A1 e A2, representam idades. Parecido com isso aqui que eu falei para vocês. De uma forma similar. Essa curva indica uma simetria? Não. E ela indica, a partir do meu centro, que eu tenho pessoas, ou a partir da distribuição total também, pessoas mais jovens ou mais velhas comparadas com a minha mediana? Ela está mais larga para cá. Ela é assimétrica à direita.
Depois a gente vai precisar lembrar disso, tá? Ainda não é o momento, mas já vão se acostumando. Assimétrica à direita é uma assimétrica positiva. Uma curva assimétrica positiva indica que, neste exemplo que eu criei, existem pessoas mais velhas, comparados com a distribuição central. E aqui, ela é assimétrica à esquerda, que também é chamada de assimétrica negativa. Isso quer dizer que teriam pessoas mais jovens, comparadas ali com a referência que eu usei, né? Que eu usei 25 anos como referência. Beleza? Tá. E como que eu vou pensar nessas coisas em matemática? Agora sim, aqui a gente não tem para onde correr. Aqui é decoreba, tá? Ele pode fazer essas interpretações. Uma das formas de fazer essas interpretações é avaliar o quê? Frequências. A frequência que cada elemento tem, né? Então ele fala frequência calculada da classe considerada, da classe que o exercício vai me falar, tá? Aí eu tenho uma fórmula matemática agora sim, aqui se ele me pedir a frequência da classe para uma avaliação gráfica, ou, né, para um sistema de polígono aqui igual a esse, que pode ser aproximado para uma curva desse tipo, eu teria que decorar essa formulinha, tá? Depois a gente vai aplicar nos exercícios, mas aí eu tenho esse primeiro FCI, é a frequência calculada da classe considerada, da classe que o exercício vai me pedir. Depois, frequência simples da classe considerada. O que é essa frequência polida? Guarda aí, depois a gente fala. Depois, frequência anterior da classe considerada. Por exemplo, se eu estiver no centro, no meio da minha distribuição, eu vou ter uma frequência anterior, acima dela, né? E depois eu tenho uma frequência posterior ali. Note que tem números ali constantes, né? Um 2 que multiplica ali, um 4 que divide. Por enquanto, o recado é que essa fórmula aí eu teria que memorizar. Ah, mas onde que aplica? Já já nós aplicamos ela. Então, essas curvas podem ser desse tipo, tá? Depois a gente vai vendo. Eu adiantei algumas coisas aqui, mas essa primeira aula é como se fosse a primeira aula de matemática financeira. É uma aula de adaptação de linguagem só, tá? Aqui a gente está adaptando os termos somente. Eu preciso, e a minha forma didática é sempre essa, eu preciso sempre fazer uma aula de adaptação no início. Aí, a partir da próxima aula, a gente vai tacando questão e vai vendo, vai buscando coisas da aula de hoje, vai tentando associar, tá? Curvas em forma de sino, é óbvio, né? Porque ele não vai usar necessariamente esse nome e também não vai perguntar esse nome, curva em forma de sino, até porque isso aqui tem outros nomes, né? Poderiam associar, por exemplo, essa primeira curva aí, poderia ser associada a uma curva chamada gaussiana. Essas próximas curvas aí também, elas são assimétricas, à direita ou à esquerda, conforme a gente diz. Ah, professor, por que gaussiana? Uma homenagem ao matemático, né? Gauss. Gauss é o cara que criou lá a fórmula da soma da PA com... a lenda diz que ele tinha 9, 10 anos de idade, né? O cara criou a fórmula da soma da progressão aritmética com 9 anos de... A lenda fala o seguinte, a gente nunca sabe se isso é verdade ou não, né? Mas a lenda diz que ele realmente foi fora do comum, esse cara. A gente escuta falar dele sempre, né? Ah, isso aqui é de Gauss, esse aqui também é Gauss. Todo momento na matemática aparece esse tal do Gauss aí. Agora ele apareceu para o mundo com essa lenda aí de que o professor pediu para ele somar um problema estatístico, na realidade. O professor pediu para eles somarem os números de 1 a 100. O cara chegou, devia estar com preguiça de dar aula, né? Aí com uma classe de 9 anos de idade, falam isso, né? Você falou bem assim, hoje só tem uma tarefa na aula. Quem terminar primeiro pode ir embora. Aí pode ir para o recreio lá, sei lá, pode descansar. Aí diz que o professor chegou e propôs o seguinte. Vocês vão somar 1, aí, mais 2. O resultado que deu, mais 3. O resultado que deu, mais 4. O resultado que deu, mais 5. O resultado mais... Então, sempre acumulando o resultado mais o próximo número. Parece ser um problema matemático simples. Não é. É um problema matemático complexo. Ele fez o seguinte, ele começou, dizem, né, a lenda novamente, que ele começou a brincar com os números. Ele falou, cara, não vai dar tempo de fazer.
A gente vai ficar aqui a manhã inteira e não vai dar tempo. Era um alemão, né? Não vai dar tempo. Então ele começou a brincar. Começou a somar, somou o 1 com o 100. Aí foi a sacada. Somou o primeiro com o último. Somou, multiplicou pelo número de elementos que tem, ou seja, ele ponderou, né? Ele fez a ponderação e dividiu por 2, mas lógico, por tentativa e erro, né? Por tentativa e erro, ele fez soma do primeiro termo com o enésimo termo multiplicado por n dividido por 2. É a soma da PA que a gente usa até hoje. E aí chegou lá e mostrou pro cara. Tá aqui, ó, posso ir embora? Meu Deus, pode, mas seu caderno fica comigo. Seu caderno é meu. Os caras falam que o Newton também resolveu um problema matemático muito jovem, né, mas não sabem se é verdade ou não. Bom, as curvas são essas, então. Ela pode ser em forma de U, conforme eu mostrei o primeiro, né? Ela poderia ser invertida. A única diferença seria que o jovem, o novo, teria mais frequência, né? O centro teria menos frequência. Então, e a chamada ogiva. A ogiva, galera, nada mais é do que a interpretação disso também para intervalos de classes. Pode ver que aqui ficou pequeno, né? Porque senão não ia caber. Aqui não tem um número específico. Aqui é um intervalo de 148, inclusive uma coisa diferente do que nós havíamos feito. Ó. Ele colocou número não muito bonitinho, 140, 150. Aqui ele colocou 148, 154. 154, 160, 160, 166. Então, essa última diferença é que ele está fazendo para intervalos de classes. Um fechado e um aberto. Ele foi aqui no clássico. Normalmente é fechado à esquerda, aberto à direita. Tá? Gráfico ogiva. Beleza, é bacana ver isso aqui na prática, nos exercícios. Agora, esse aqui nós vai gastar um tempinho. Estamos quase no fim da teoria da aula de hoje, a gente vai fazer algumas questões. Na verdade, esse é o último slide de teoria já, tá? Bom, pessoal da contabilidade, talvez, quem trabalha de alguma forma com essa estatística aplicada em outras coisas, talvez tenha escutado falar de uma forma de avaliar valores, avaliar esses números que nós estamos organizando em forma de quartis, né? Os chamados quartis. Não é algo muito difícil de se entender. O que são quartis? Quartis leva a ideia de quartos, né? Um quarto de alguma coisa. E se eu for pensar em termos matemáticos, em termos de porcentagem, lógico, matemática, mas em termos de porcentagem, o que significa um quarto de alguma coisa? 25%. Pronto, eu já solucionei boa parte do meu problema. Eu estou pensando sempre nos quartis, distribuindo a minha pesquisa, seja lá a idade, a altura das pessoas, de uma forma organizada. Inclusive, posso pensar no hall lá, o primeirinho hall, organizada, distribuindo de 25% cada pedacinho. Tá? Por exemplo, vamos criar uma hipótese aqui. Deixa eu pegar um exemplinho aqui que eu fiz separado para vocês. Imagine que eu tenho aqui idades. Vamos avaliar idades. E aí eu tenho, conselho que vocês anotem, tá? Eu tenho pessoas com 30 anos, uma pessoa só. Depois eu tenho 31. Vou fazer um problema exaustivo aqui, mas que exaustivo no sentido de que eu vou escrever muito, mas para a gente criar essa ideia aqui do quartil, tá? 37. Vou pegar um exemplo que nem é meu, é um exemplo do outro professor mesmo. 37, 42, 42, 45. Eu acho que nem vai caber, eu queria fazer numa linha só, mas 45 3 vezes. 2, 3, isso mesmo. 46, 46 de novo. 48. Uma vez. 50. 54. 54. Vai dar. Ah, pulei o 52, espera aí.
50, 54, 52. Isso. 54, 54 e 80. Beleza. Idades. Ok? E aí, eu quero avaliar essas idades numa forma específica que um exercício me pediu, um problema que foi proposto, na forma de gráfico box plot ou quartis. Tá certo? Quartis. Qual é a ideia dos quartis? Ou quartil, né? Vou usar no singular, que eu vou fazendo um por um. Primeiro quartil, segundo quartil, terceiro quartil e assim por diante. Beleza? Já com essa primeira resposta dada, essa primeira resposta que vocês me deram, quanto que seria 25% dessa distribuição aí de idades? Primeiro, antes de tudo, ela está escrita no rol, não tá? Beleza? Isso, o primeiro passo, então, seria saber o tamanho disso. Numa tabela de distribuição de frequências, seria mais fácil. Seria a soma das frequências. Tá? Mas como está no rol, teria que ir aqui no braço. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Será que eu não pulei alguém? Era para ter, acho que 20, 30, 31, 34, 34, duas vezes. Isso. 37, 37. 42, duas vezes. 45, três vezes. 46, duas vezes. Isso. 48, uma vez. 50, uma. 52, uma. Ah, 54 é 3. Senão ia dar errado. Tinha que dar um, para ficar mais fácil que o número exato. 54 e 80. Então agora tem 20. Beleza, 20 é fácil distribuir em um quarto, né? Um quarto, um quarto, um quarto e um quarto. Onde que daria o primeiro um quarto ali? Aqui? 1, 2, 3, 4, 5. Esse é o quinto, né? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Beleza? Então, nós chamaríamos isso aqui de quartil 1, quartil 2, quartil 3 e último quartil, quartil quarto. De forma que cada pedacinho tem que ser 25%. Simples isso aqui, beleza, mas a gente vai adaptar isso aqui para o gráfico, tá? Isso que é importante. 25%. Tá, mas se o exercício me perguntar, quem é o quartil 1? Quem é o quartil 1? Quem é o quartil 2? Quem é o quartil 3? E assim por diante. Numa distribuição, assim eu iria contando. Né? Não vou sofrer. Tá? Outra forma, ou outra pergunta que ele poderia fazer. Qual é a mediana? Esquece os quartis agora, normal. Coisas que nós aprendemos. Qual é a mediana? Isso. Mas quem e quem? O 10º e o 11º. Né? Se ela tem tamanho 20, eu vou somar quem está no centro. Quem está no centro? O 10º e o 10º. Para quem tem dúvida em relação a esse negócio de centro, para quando ela é par, faz 20 dividido por 2. É 10. É o 10 e o vizinho. Tá certo? Então é o 10º e o 11º. Aonde que vai estar o 10º e o 11º? Já que a gente contou aqui 5, né? 5 aqui, o 10º e o 11º. Não vou nem fazer, né? Então a primeira coisa que eu já vou gravar. Não precisa fazer conta, tá? A mediana é sempre o meu quartil 2. É o meu limite do quartil 2. Sempre, sempre. Por quê? Por questões óbvias.
25%, 25%, 50% da minha amostra. Tá certo? Então, o primeiro conceito que eu tenho que pegar de quartis para trabalhar esse tipo de gráfico quando ele quer. Tá? Eu tenho que pegar sabendo que a mediana é sempre o meu Q2. Beleza? Tranquilos até aí? Tá, beleza. Se ele perguntar quem é o Q1, eu sei. Fazendo agora aquele gráfico que pode ser daquele jeito ou pode ser assim também. Ó. Vou fazer deitado, depois se a gente quiser a gente só tomba ele aí. Quem é o meu Q1? O Q1, o quartil 1, quando fala-se quartil, entenda o seguinte, limite da distribuição daquele bloco, daquele primeiro quartil. Quem é o primeiro quartil? Quem é o Q1? É a mesma ideia da mediana. Tá? É a mesma ideia da mediana. No caso ali eu tenho 37, 37, não é? É como se fosse o ponto médio. Então, o Q1 é o 37 mais o 37 dividido por 2. Vou fazer? Não vou. Tá? Então, o primeiro quartil, vou fazer aqui mais ou menos na contagem do risco do quadro. Vou fazer de 5 em 5. 1, 2, 3, 4, 5. É isso aqui. Vou colocar aqui então, não vou precisar fazer, beleza? 37. Ok? E para fazer aquele gráfico, eu preciso do primeiro e do terceiro quartil. Tá? Quem que é o terceiro quartil aqui? 2, 3. É o 50 com 52. Dividido por 2. 50 mais 52 dividido por 2. Deve ter gente já com um pensamentozinho mal aí. Ah, mas se não fosse bonitinho 20, número par. Calma, a gente vai falar. 50 mais 52 dividido por 2. Quanto que vai dar? Tenho colinha aqui. 51, né? É, lógico. 51. Então, esse seria... Vamos lá. 5, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Esse seria o meu Q3. 51. E eu vou fechar aqui uma caixa. Assim. Onde não precisa ser exatamente no meio da caixa. Tá? Eu vou explicar por quê. Não precisa ser exatamente no meio da caixa. Mas aqui, em algum lugar do centro da caixa, tem que estar quem? A mediana. Tá certo? A mediana vai estar mais próxima do 37 aqui ou do 51 ali, por estimativa, sem contar com exatidão. De 45 até 51 tem 6 no intervalo. Beleza? De 37 a 45 tem quantos? De 37 para chegar no 45 faltam quantos? 8. Então ela está mais próxima daqui, não tá? Então veja que a mediana não vai ficar bem no meio. Ela pode ficar um pouco mais para cá. Estou extrapolando um pouco, mas ela ficou ali. Então, aquele corte central ali é o Q2. Ó. Aqui é o Q1. E aqui é o Q3. O Q4 e o Q1 estão aqui fora. Fora do box. Fora. Tá? Aqui, a gente não está discutindo aqui o seguinte, por que que o gráfico é feito assim? A gente está discutindo o quê? Como interpretar esse gráfico. Não, a questão te deu esse gráfico. O que que ele significa? Ele significa isso. Tá? Esse número 37 aqui, ele representa a primeira divisão em 25% da minha distribuição. Tá certo? Esse 51 representa o quê? A terceira distribuição, esse outro extremo, é o Q3. Ele é a terceira distribuição da minha... o terceiro limite da minha distribuição. Certo? E o 45 aqui no meio, em algum lugar distribuído aqui, é a mediana. 90% das questões de gráfico box plot pergunta a mediana.
tá? A mediana, ela vai estar aqui, ó, esse corte central. Beleza? O gráfico ali ficou um pouco pequeno também, né? Mas, ó, o gráfico ali só está deitado, tá? Se eu virar ele para cima, ele fica isso aqui, ó. Quem que é esse extremo aqui de baixo? Quartil número 1. Quem que é esse extremo aqui de cima? Quartil número 3. Tá certo? Ele vai pedir isso. Quem é o quartil 1? Quem é o quartil 3? Quem é a mediana? Onde que está a mediana aqui? Não. O primeiro. Ele é o limite desses 25%. Aham. Sim. Porque eu estou pegando os 25% aqui. O bloco dos primeiros 25%. Tá? Daqui. 52 mais 50. Ele e o vizinho. Ali deu 37 porque coincide. 37 com 37. Exato. Aí a pergunta que não quer calar. Aonde está o Q1 e o Q4? Eles... Não tô, não. Pergunta séria, pergunta de prova. O Q1 e o Q4, onde estão? Exato. Daqui até aqui, são esses números. Aqui é o, que inclui o 37. Aqui é o limite deles. Tá? Aqui é o Q3. Então, daqui para frente, é os últimos 25%. Certo? Porque aquele ponto eu estou interessado como medida de valor de centro, que é normalmente o que eles me pedem. Média, moda, mediana. Medidas de valores centrais. Na realidade, vou ser bem objetivo com vocês agora. Nesse gráfico, na maioria das vezes, ele me dá esses dois extremos aqui, ó. Esse e esse. Eu tenho que saber que esse gráfico representa o quê? Quartis. Ele não vai falar. Tá? Ele vai falar, dei um gráfico, o termo técnico é box plot, mas eles falam também, podem usar gráfico de caixa. Beleza? O que ele significa? O que ele quer dizer? Distribuição da minha análise em blocos de 25%. Tá certo? Pode falar. É porque esse corte aqui, ele não representa o centro da caixa. Ele representa o centro da distribuição toda. Total. Entendeu? É por isso que o corte não precisa estar necessariamente no meio da caixa. Para cá, poderia ser para lá também. Entendeu? Pode. Tanto que a mediana, nós chegamos à conclusão, rapidinho, que ela talvez seja um número que nem faça parte de verdade dali de dentro. Né? Aí, aí que entra o... Agora sim, isso aqui é chato. Agora, isso aqui não é difícil entender. Isso aqui é uma distribuição de 25%. Sabe por quê? De novo, a matemática aplicada, ela é vinculada a acordos, né? Entre os caras, entre os estatísticos, entre os matemáticos. Eles falam o seguinte, isso aqui é consenso, tá? Também não tem segundo STF e STJ aqui não. Isso aqui é padrão. Aceita-se o limite máximo como 1,5 para lá. E isso aqui a gente está falando vezes, tá? Produto de 1,5 para lá e produto de 1,5 para cá. Se esse número menorzinho aqui tiver no intervalo de 1,5, ele fica neste ponto. Se não, vai ficar o valor múltiplo de 1,5 para cá.
vou fazer o cálculo aqui, vocês vão entender. E aqui também. Se o valor 80 estiver no limite de 1,5 para lá, aqui vai ser 80. Se não, eu vou usar o valor múltiplo de 1,5 para esse Q3 aqui. Foi aí que eu brinquei, falei que nesse gráfico você estaria fora do limite máximo. Entendeu? Porque eu vou aceitar isso aqui. Vou voltar, vou usar a conta em si para a gente fazer aqui. Sim. E, lógico, por que é feito assim isso aqui, galera? Não é porque a matemática manda, né? A matemática em si manda. São as convenções de desvio, né? De erro, de cálculo de erro, beleza? Então, vai lá. Primeira coisa para entender esse negócio do 1,5. Entender o tamanho da caixa, que é fácil. Qual é o tamanho dessa caixa aqui? A gente chama de I, tá? Tamanho da caixa. O comprimento dela. O comprimento dela é a diferença entre o Q3 e o Q1. Beleza? Diferença do Q3 com o Q1. Quanto que vai dar essa continha aí? 14. Então, o tamanho da caixa é 14. Ok? Qual que é o lance do 1,5? 14. Ali deu 51. Quanto que daria 51 mais 14? Ah, falei bobagem. Quanto que daria 14, o 1,5 que eu estou discutindo, vezes 1,5? 21. Aqui, ó. É, 14 vezes 1,5 é o 14 mais metade de 14. Né? Vai dar? 21, certo? Quanto que vai dar o 51 mais 21? Então, o limite máximo é 72. E o 80? Ele extrapola 1,5. Por quê? Convenção estatística. Tá certo? E aí entra, aonde que entra isso no meu estudo? Decoreba. Decoreba. Eu decoro. Nesse gráfico é aceito como limite máximo até o limite 1,5. O limite 1,5 de quanto? Do tamanho da caixa. Depois a gente calcula, porque isso aí vai dar bastante trabalho. Aí, o 80, se tivesse não 80, mas 72 aqui, ou 71, se fosse 71 o número máximo aqui, não fosse 80, isso aqui não seria 72, seria 71. Porque o 71 está dentro do intervalo 1,5. Vamos fazer o outro extremo. Quanto que vai dar? Eu não vou nem fazer de novo, porque já fizemos, né? 14 vezes 1,5. Só que aqui não pode ser mais. Aqui eu tenho que retroceder. Então aqui, menos 21. Beleza? Se para lá eu estou procurando números maiores, para cá eu estou procurando números menores. 37 menos 21 vai dar quanto? 37 menos 21 vai dar? Só que qual é o meu menor valor? E aí, entra 30 ou entra 16? Já fiz. É o 21. Não vou precisar fazer duas vezes. O 30 estaria para onde? Aqui, ó. Aqui deu 16, né? O 30 está mais para cá? Então está dentro do meu limite. Não está? Está dentro do limite. Então aqui entra 30. Ele só não entra se estiver fora do limite 1,5. Ok? Uhum.
é utilizado para valores discrepantes. Eu tenho, por exemplo, pessoas que ganham em média, né, numa empresa, numa grande organização, R$ 5.000. Mas tem um CEO lá em cima, um cara que está mandando em todo mundo lá, que ganha 150 mil, certo? Esse valor está muito distante das medidas de valores centrais, entendeu? Então, dentro dos quartis, ele vai ficar muito distante. Então, eu coloco um limite quartílico, é assim que fala. Limite quartílico para esse estudo, onde o outro valor é discrepante. Ele vai entrar no nosso estudo isso? Vai, mas por enquanto eu não preciso me preocupar. Como que é o nome dessa parte onde eu tenho discrepância de valores salariais, por exemplo? São os desvios. Tá certo? O que significa desvio na estatística? Desvio são valores desviados extremos, são valores longes, distantes das médias, das medianas. Entendeu? Então aqui eu tenho um valor mediano, 45. Beleza? Os valores próximos a ele, vizinhos dele, 25% para lá, 25% para cá, são 50 e 37. Um número 80 está gritando muito para fora. Qual é o limite do estudo para chegar num estudo considerável, estatístico, né? Razoável para tudo isso? Limite de 72, limite de 30. Ok? Você tinha uma pergunta também? Não? Eu reviso, vou revisar. Não, isso aqui, como eu falei, é aula de introdução, né? Já está acabando nosso tempo, vocês estão se arrumando, hein? Esse é o último slide de conteúdo mesmo, tá? Olha aqui. Aí aqui tem 2, 3, 5 questões. Eu vou fazer só essa primeira, que é bem rapidinho, ela não tem cálculo, tá? É uma questão conceitual, beleza? Só para a gente discutir aí. Vamos discutir ela. Uma questão de 2018, não é uma questão tão antiga assim, onde ele pede apenas um conceito. Olha só que interessante, ó. A representação, por isso que eu falei que isso aqui precisa decorar. A representação de diagramas de barras, de linhas de pizza, possui escala de medida nominal e tem a moda como medida de tendência central. O que ele pediu de matemática, cálculo aqui, aplicação? Nada. Ele quer um conceito. Tá certo? Qual que é o gráfico de barra? É o horizontal ou é o vertical? É o vertical. É aquele vertical assim, ó. É isso aqui, ó. Oh, falei invertido, né? Invertido, perdão. Cara, então, mas olha só. Não, pior que eu nem testei, eu inverti mesmo. Mas pergunta, se ele falasse desse daqui, coluna, e fizesse a mesma pergunta, é a mesma coisa. Sabe por quê? Porque a interpretação para esse gráfico é a mesma. Beleza? Então ele falou que esse diagrama de barra, o de linha, beleza? O de linha é esse aqui adaptado, né? E o pizza possui escala de medida nominal. Possui escala de medida nominal. E tem a moda como medida de valor central. Certo ou errado? Vamos lá. Isso aqui é respondido aqui, ó, para a gente fechar a aula. Deixa eu só voltar. Ele falou medida nominal, não falou? Esse gráfico pode fazer uma medida qualitativa nominal? Pode. Nada impede. Alguma coisa impede de colocar aqui católico, evangélico, 20 pessoas. Então, ele serve para nominal. Tá. O de pizza serve? Se esse serve, o de linha serve. Então tá, beleza. Agora aqui, ó. Se eles servem para fazer medidas qualitativas nominais, vamos lá na medida qualitativa nominal. A medida qualitativa nominal tem a média como valor central?
Tem a mediana? A medida nominal tem o quê? Só a moda. Se ele falar, então, olha só, presta atenção, aquela tabelinha ali é poderosa, hein, para esse tipo de pergunta. Vale a pena colar na parede. Ele poderia ter falado apenas o seguinte, sem falar de gráfico. Ele poderia ter pulado essa etapa do gráfico aí, ó. Ele poderia ter falado assim, ó. Medidas qualitativas nominais. Pronto. Beleza? Medidas qualitativas nominais. Tem a moda como medida de tendência central. Pronto, é só aquela tabela ali que vai me responder. É isso aí. Tá certo? Agora, se ele falasse assim, ó, medidas quantitativas. Cadê? Olha lá, ó. Só para confundir, cara. Não, de fato o gráfico serve para qualitativo e quantitativo. Aqueles primeiros. O que não vai servir para... Qual que não vai servir de jeito nenhum para qualitativo? Os que tiverem intervalo de classe. Né? Ogiva, boxplot. Certo? Isso aqui não serve para quantitativo. Olha lá, ó. Se fosse uma variável quantitativa discreta. Esquece os gráficos. Medidas quantitativas discretas. Tem medida de valor central como média? Tem. Tem mediana? Tem também. Tem moda? Tem também. Depende do que ele pede. Então, se ele falar, como medidas de valores centrais, as quantitativas discretas têm média, moda e mediana, certo? Certo. Mas como ele falou medida qualitativa nominal, nominal não tem hierarquia entre as respostas. Então, como referência de valor central, eu tenho apenas moda, que são as respostas mais obtidas, mais frequentes. Ok? Para todos. Beleza? Próxima aula a gente continua.